Então, se a gente pensar bem e olhar para a capa de um videogame na prateleira de uma loja e a arte gráfica for, assim, incrivelmente realista, com aquelas texturas perfeitas, iluminação de cinema, a primeira intuição é achar que aquele jogo é uma obra-prima inquestionável, né? É a reação natural, a gente julga o livro pela capa, com certeza. Exatamente. Mas a verdade nua e crua é que aquela imagem estática super polida não diz absolutamente nada sobre o que acontece de fato quando o controle é pego e, sei lá, o botão de pulo é pressionado. Aham, é aí que a realidade do jogo se mostra. Pois é, o personagem principal vai responder no tempo certo, a gravidade daquele universo digital funciona de uma maneira lógica ou o personagem simplesmente flutua como um balão. Ou atravessa o chão, né? Acontece muito. Sim, e o mais fascinante é que a comunidade global de pesquisa em inteligência artificial está exatamente diante desse dilema monumental agora. A nossa missão nessa imersão de hoje é justamente decifrar as entrelinhas de um estudo científico recém-publicado sobre um projeto bem ambicioso chamado OmniWorld Bench. É um marco bem importante. O foco desse estudo, para quem nos acompanha, é descobrir se as IAs que geram vídeos hoje em dia realmente entendem como o mundo físico opera ou se estão apenas desenhando capas de videogame absurdamente bonitas. E eu diria que o momento atual marca uma transição estrutural enorme na forma como a tecnologia é desenvolvida e avaliada. A indústria de IA está tentando, abandonar de vez essa fase de construir ferramentas que apenas renderizam vídeos visualmente impressionantes. Sair da estética pura, né? Isso. O objetivo agora é começar a construir o que se chama de verdadeiros modelos de mundo, ou World Models, em 4 dimensões, e o material fonte que embasa a nossa discussão de hoje traz um framework de avaliação massivo para isso. É um documento super denso. Muito denso, tem de tudo lá. Nossa, sim. É repleto de gráficos, de estruturação, planilhas enormes de análise de dados e dezenas de imagens detalhando testes práticos. Testes que envolvem desde cenários complexos de robótica e situações de direção autônoma até os fundamentos mais básicos das leis da física. A introdução desse conceito de geração 4D muda completamente as regras do jogo. Porque assim, durante os últimos anos, o grande feito foi conseguir renderizar um espaço tridimensional com precisão fotográfica. Exato, o 3D já está dominado. Mas a quarta dimensão adiciona a passagem do tempo. E com o tempo vem a consequência. O foco dessa pesquisa é avaliar a resposta interativa. Ou seja, trata-se de observar minuciosamente com uma ação específica tipo um impacto, um aquecimento ou um puxão, cause uma transição de estado no espaço e no tempo. Alterando as propriedades daquilo que está na tela, né? Para entender a urgência por trás da criação desse OmniWorld Bench, é fundamental olhar para a defasagem dos métodos que a galera vinha usando até então. A evolução das métricas de avaliação ficou severamente estagnada. Ficou para trás mesmo. Muito. A velocidade com que as IAs aprenderam a gerar vídeos foi astronômica. E o estudo aponta que os testes que dominavam o padrão da indústria, tipo os benchmarks VBench e o World Score, ou aquelas métricas de avaliação matemática que os pesquisadores conhecem bem, como FIDE e FVD, Ah, sim, as clássicas. pois é, elas possuíam uma falha de design estrutural bem grave. O foco delas é quase inteiramente voltado para a fidelidade visual estática e para o alinhamento semântico entre o texto digitado e as imagens geradas. Na prática, para ficar claro para a nossa audiência, isso significa que essas métricas funcionam quase como críticos de arte. Se o comando digitado for um carro esportivo acelerando numa rua durante uma tempestade, a IA ganha uma nota altíssima simplesmente por devolver um vídeo que tenha um carro com design esportivo, bastante chuva caindo e uma resolução cristalina. 100 pixels borrados. Exato, sem nenhum defeito na imagem. Mas isso é um atestado de estética, puramente. Ignora completamente as dinâmicas físicas que ocorrem durante a passagem do tempo no vídeo. Não tem nenhum teste ali verificando se o modelo tem a capacidade de gerar respostas contínuas e plausíveis sob condições de interação. Nenhuma. Mas aí eu te pergunto, se uma IA consegue gerar um vídeo hiperrealista de um carro numa estrada chuvosa e fica perfeito aos nossos olhos, por que importa tanto se ela não entende de fato a estrada?
Qual é o perigo real de uma máquina que apenas finge saber como a física funciona? Nossa, essa é a pergunta central de tudo isso. O perigo de focar apenas na aparência visual fica assustadoramente evidente quando a IA precisa operar no mundo real. Tá. Imagina que um sistema de software consegue renderizar reflexos distorcidos de faróis nas poças d'água de uma rua, só porque o banco de dados dele processou tipo milhões de fotografias de asfalto molhado. Aham. Isso não significa, sob nenhuma hipótese, que aquele sistema compreende o que é o atrito ou a redução da tração do pneu na água. Ah, entendi. Ele sabe a cor da água, não a física dela. Exatamente. E é aqui que a falta de testes físicos vira um gargalo enorme. Setores de ponta, como os sistemas de direção autônoma, a robótica incorporada e até os agentes criados para habitar jogos hiperrealistas, eles dependem do processamento de simulações físicas reais. Eles operam com base na necessidade de raciocínio contrafactual. E o raciocínio contrafactual é basicamente o mecanismo de calcular o tal do e se, certo? É a capacidade da máquina de projetar futuros possíveis. Tipo, e se eu virar o volante repentinamente agora, em cima dessa poça d'água? O carro vai derrapar para qual direção? Isso, perfeito! Se o sistema computacional não entende a lógica de causalidade de forma intrínseca, estrutural mesmo, as decisões tomadas ali em milissegundos podem ser catastróficas. Uma IA pilotando um veículo ou controlando um braço cirúrgico não pode simplesmente alucinar a física na hora de aplicar uma força. A imitação estética, por mais linda que seja, deixou de ser suficiente. Faz todo sentido. Sem dominar essa relação estrita entre causa e efeito, qualquer sistema operando fora de um laboratório fechado fica completamente perdido. E a partir dessa constatação de que a régua precisava subir, os pesquisadores mapearam uma estratégia para testar essa interação genuína que culminou no Omni World Suite. Sim, foi um esforço monumental. O Omni World Suite é um banco de provas colossal. O documento detalha que ele é composto por exatos 1.068 comandos, os famosos prompts, e eles foram meticulosamente classificados em 3 níveis crescentes de interação e complexidade. E as fontes trazem exemplos visuais excelentes para explicar a minúcia de cada um desses 3 degraus. No nível 1, por exemplo, o teste se concentra em ações onde o efeito físico fica estritamente confinado ao próprio objeto que está atuando, sem causar nenhuma alteração no ambiente ao redor. Efeitos locais, né? Isso. Um dos comandos exige que a IA gere um vídeo demonstrando propriedades de ótica física. O prompt pede que casas e um campo verde distante sejam mostrados através do vidro maciço de uma bola de cristal transparente no centro da tela. Outro teste, focado em simulação de fluidos, pede uma gota de orvalho acumulando volume numa folha de lótus. E o desafio computacional aí não é simplesmente desenhar o orvalho ou o vidro bonitinho, mas simular as propriedades intrínsecas isoladas. No caso da bola de cristal, o modelo tem que calcular a refração da luz. Ele precisa distorcer visualmente e de ponta cabeça a imagem das casas ao fundo, simulando a lente esférica perfeitamente. Nossa, e o ambiente ao redor continua intocado. Intocado. Aí a gente sobe para o nível 2, que já adiciona uma camada de fricção. Ele avalia o que é chamado de interação localizada. É o momento em que um objeto físico começa a afetar diretamente o estado ou a trajetória de outro. Um exemplo clássico de termodinâmica ilustra bem esse salto no artigo. A IA recebe instrução de mostrar uma pesada barra de metal sendo aquecida nas chamas de uma fogueira. O modelo não pode só desenhar o fogo se mexendo. Ele precisa simular a transferência progressiva de calor. A estrutura visual do metal tem que passar do cinza opaco para um tom vermelho incandescente conforme os segundos avançam. É a reação química visualizada. E outro cenário super complexo desse nível 2 envolve a direção autônoma no meio de um tráfego dinâmico. Esse teste avalia a capacidade da máquina de não se perder no espaço 3D. O comando pede a simulação de um ônibus longo com pintura laranja e preta, exibindo a sigla NUS, trafegando numa rua com neblina. Certo. Só que o pulo do gato é que a câmera simulada do veículo que observa a cena precisa executar um movimento contínuo, desenhando um retângulo invisível no ar. Ou seja, o modelo gerador de vídeo tem que manter a proporção e a coerência arquitetônica,
do ônibus em movimento, enquanto o ponto de vista de quem observa muda o tempo todo de ângulo, altura e distância. Caramba! E toda essa exigência absurda só prepara o terreno para o nível 3, que é o ápice da dificuldade do Omni Workbench. Aqui a coisa fica global. As ações provocam consequências que influenciam múltiplos objetos simultaneamente. O teste exige o domínio sobre leis invisíveis. Por exemplo, tem um prompt que instrui a IA a gerar um vídeo de um fio de espaguete cru sendo pressionado exatamente no meio por 2 dedos, até se quebrar. Parece simples para nós, mas para a máquina... Exato. Outro teste envolve a lógica de senso comum, ordenando a arrumação de um quarto bagunçado. As roupas no chão devem ser jogadas no cesto, enquanto os livros precisam ser empilhados de forma nivelada na prateleira. E o nível de estresse imposto ao sistema atinge o pico máximo no cenário de inteligência artificial incorporada que eles detalham nas planilhas. É uma instrução do nível 3 que descreve um braço robótico branco com uma garra preta na ponta. Essa garra precisa descer, agarrar firmemente um marcador preto, transportar pelo ar e soltar precisamente dentro de um porta-canetas em formato de panda verde. Que específico. Muito. E não para aí. Sem cortes na câmera, o braço robótico precisa se virar, agarrar uma garrafa térmica específica da marca Dongfang Shuye e entregar na mão de uma pessoa do lado. O volume de detecção de colisões, a sobreposição contínua de superfícies sólidas e essa cadeia ininterrupta de causas e consequências são simplesmente esmagadores para o processamento de qualquer IA hoje. Observando essa taxonomia em 3 degraus, é impossível não traçar um paralelo com as fases de desenvolvimento de uma criança. O nível 1 se comporta exatamente como aquele estágio em que um bebê começa a descobrir o próprio corpo, movendo a mão na frente do rosto fascinado, só percebendo como a luz reflete na própria pele. Faz todo sentido. E o nível 2 representaria o amadurecimento, onde essa criança já tem força para dar um chute numa bola pela primeira vez. Ela vê a bola rolando e compreende que a força muscular gerou uma transferência de energia que deslocou outro objeto. Perfeito. E para fechar a analogia, o nível 3 é o momento em que a coordenação e o raciocínio lógico se encontram na montagem de um castelo de blocos de madeira, tem a compreensão global da estrutura. Sabe-se que os blocos de baixo sustentam os de cima e que se puxar uma peça da base, o castelo inteiro desaba por causa da gravidade. A reação em cadeia que o estudo busca testar nas máquinas. Contudo, essa ambição de testar todos os limites possíveis esbarra num obstáculo logístico colossal. Construir milhares de cenários com variáveis matemáticas, física newtoniana e parâmetros de senso comum de forma totalmente manual levaria décadas de trabalho. Para resolver isso, a equipe arquitetou um sistema duplo de construção de testes. A primeira via foi batizada de Dataset Grounded, ou seja, ancorada e originada a partir de grandes conjuntos de dados estruturados. Eles extraíram trajetórias exatas das câmeras e capturaram quadros iniciais a partir de bancos de dados de código aberto super respeitados. Usaram o ambiente do Drive LM para captar as estradas, os simulações do Interneta A1 para robótica e o projeto Sekai para cenários parecidos com jogos em terceira pessoa. Isso garante que a geometria do cenário não seja uma ilusão inventada do nada. Com essas imagens puras estabelecidas como base, o modelo de visão computacional, o QuenVL, foi encarregado de ler o visual e gerar as descrições em texto das ações. Mas o diferencial aqui, que evita que a máquina gere testes absurdos, é que cada linha de texto foi submetida a uma verificação rigorosa por humanos. Porém, a verdadeira magnitude do Omni Workbench foi alcançada pela segunda frente, a geração concept-driven, orientada a conceitos teóricos. Espera aí, mas lendo as fontes sobre essa segunda via orientada a conceitos, nota-se um paradoxo metodológico gigantesco. O artigo detalha o uso de modelos de inteligência artificial massivos do topo do mercado para elaborar a estrutura dos testes. O ChatGPT 5.2 formulou os textos, o Gemini e o DeepSeek R1 cruzaram dados, e para materializar tudo visualmente,
Usaram o Flux.1Dev e o QuenyImage. Usar IA gigantesca para criar provas que vão avaliar outras IAs não é como pedir para os alunos da sala elaborarem a própria prova final? Ah, essa preocupação é extremamente válida e muito comum. Levanta imediatamente a suspeita de circularidade, né? É criar um ciclo fechado onde os sistemas estão apenas validando as próprias falhas e aplaudindo como imitam bem os vieses uns dos outros. O próprio artigo científico destina uma sessão inteira para endereçar esse risco de contaminação. E como eles resolvem isso? A solução é a curadoria intensiva, não automatizada. O framework impõe um filtro humano rígido em cada etapa dessa via sintética. Pessoas reais revisaram exaustivamente a plausibilidade da física de cada imagem produzida pelo Flux e a consistência mecânica de cada texto do ChatGPT, fazendo cortes ou edições manuais sempre que uma aberração aparecesse. Entendi. O humano está sempre no controle para não deixar passar a loucura. Isso. E esse filtro implacável permitiu a introdução deliberada de restrições espaciais extremas. Por exemplo, um teste clássico força a IA a renderizar um vídeo onde um humano, distraído no celular, caminha rapidamente e vai de encontro a uma porta de vidro transparente que está trancada. No espaço. O software é obrigado a mostrar a interrupção do movimento, a colisão ou o vidro trincando. O pior erro possível, que é o mais fácil para o computador, é fazer os pixels do corpo humano simplesmente escorregarem e atravessarem um painel de vidro sólido como se fosse um espectro caminhando através de paredes holográficas. E acontece direto. A manipulação de regras de senso comum também entra pesado. O conjunto inclui instruções contraditórias, tipo colocar um elefante adulto e um gato doméstico andando lado a lado pelo mato seco da savana africana. O desafio aí é que as IAs nunca viram essa imagem no treinamento, né? Exatamente. Elas processaram bilhões de imagens, mas quase nunca viram um gato de apartamento caminhando com um elefante na selva. A máquina precisa extrapolar a realidade, mantendo a anatomia, proporção, sombra e a incidência de luz sobre os dois corpos completamente coerentes num ambiente exótico. Incrível. Mas aí, com mais de 1000 testes construídos sobre essa arquitetura rigorosa, a barreira final é a correção das provas. Atribuir uma nota técnica objetiva para vídeos hiperrealistas não é como corrigir um teste de verdadeiro ou falso. E é para isso que criaram o Omnimetric, que se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a fundação de tudo, a qualidade do vídeo gerado. É o arroz com feijão bem feito. O sistema avalia as características técnicas da imagem, procurando por sinais de cintilação, verificando a suavidade matemática do movimento frame a frame e checando se há ruídos visuais ou granulações. O segundo pilar é a controlabilidade câmera-objeto, que implementa um mecanismo contra fraudes processuais. O foco é atestar se o cenário ao fundo e a geometria continuam inabaláveis. E a grande sacada foi a criação do detector de transição. Imagina uma IA simulando um drone sobrevoando a fachada intrincada de um prédio. E essa IA pode não conseguir processar a arquitetura conforme o drone muda bruscamente de ângulo, porque gasta muita memória. A tendência de otimização de muitos modelos é tentar trapacear. Eles cortam a cena abruptamente para se livrar do processamento difícil e recomeçam de uma perspectiva mais simples. E o detector varre frame a frame e penaliza pesadamente sempre que a IA usa esses cortes para fugir da simulação física exigida. Além disso, tem um upgrade formidável na forma de rastrear se os objetos exigidos realmente entrarem em cena. Ao invés de usar o método preguiçoso de varrer legenda atrás de palavra-chave, eles usaram o VQA, as perguntas e respostas visuais. Isso foi genial! O avaliador automático analisa congelamentos de quadros do vídeo e faz questionamentos diretos sobre o posicionamento e o estado dos elementos na imagem, confirmando se o objeto está sofrendo a interação e interagindo com o fundo adequadamente, e não sendo só um adesivo colado ali. E tudo isso abre caminho para o terceiro pilar do Omnimetric, o núcleo vital, a fidelidade do efeito de interação.
A matemática pesada entra aqui. Traços semânticos para verificar a coerência a longo prazo. Espera. Traduzindo o SSIM Gray para algo visual para a gente entender. Trata-se de um modelo que olha para as regiões da tela e mede os pixels que deveriam voltar à forma inicial, certo? Por exemplo, se uma porta é aberta e a IA precisa mostrar a parede que estava atrás dela, essa parede precisa ter a mesma textura ou janela de 10 segundos atrás. Exato. A matemática penaliza severamente se, ao fechar a porta, o modelo pintar a parede de outra cor por pura falta de coerência de memória espacial. Isso mesmo. E além de olhar para os espaços que retornam ao estado anterior, o pilar também audita aquilo que não deveria se mover. Através do Interstab N, o sistema busca pela dispersão de energia do fluxo óptico. Se há uma colisão acontecendo em primeiro plano, as montanhas ou nuvens no fundo não podem sofrer deformação por causa do choque. Tá, faz sentido. Tem também o Intercov, que mede a precisão matemática da resposta de um objeto e verifica se obedece às forças que causaram a reação. E como chave de ouro, temos o Interorder, que é um fiscal implacável do fluxo cronológico. Pensa num copo de vidro caindo no chão. A gente detectaria o erro se a IA gerasse o som ou a imagem dos estilhaços antes do copo tocar o piso. O Interorder penaliza essa inversão temporal. E essas milhares de páginas de resultados geram uma única pontuação, o Agentic Score. Que não é uma simples média aritmética. O Agentic Score funciona baseado num grande modelo de linguagem multimodal que opera como uma banca julgadora autônoma, analisando a essência do cenário solicitado antes de definir que parte da nota vale mais. É tipo uma equipe de juízes nas provas de ginástica nas Olimpíadas. Analisam competidores da mesma modalidade, mas se o aparelho é diferente, a exigência muda. Se a tarefa é baseada em física pura, como quebrar o espaguete, o juiz algorítmico aumenta o peso da métrica de interação física. Se o comando é puramente estético, descrevendo uma neblina misteriosa na selva, o juiz aumenta o peso da qualidade visual. Essa arquitetura resolve um grande erro metodológico do passado, que era pesar um evento caótico de colisão de partículas na mesma balança que servia para avaliar o brilho na pintura de um carro. E após montar essa máquina de moer imitações, eles inseriram 18 modelos de ponta da indústria para um teste de enorme escala. Gigantes do mercado. Titãs projetados para texto para vídeo como Runyon Video e Director 3D, e plataformas que transformam imagens brutas em vídeos como One 2.1, Cosmos, Cogvideo e OpenSora. E o diagnóstico escancara limitações críticas de arquitetura em praticamente todos esses 18 modelos. Sistemas que ganham notas estratosféricas em testes antigos sofrem um colapso contínuo diante do Omni Workbench. Eles perdem o foco ao longo dos vídeos e fracassam ao emular as reações estruturais. Voltando ao exemplo do espaguete cru, os resultados mostram o tamanho do problema. Ao receber a pressão vertical no centro, o fio ressecado deveria se partir em linha reta. Mas a análise aponta que os modelos se desesperam. A massa acaba se dobrando no meio como se fosse de borracha flexível. E em casos piores, os dedos humanos se derretem em direção ao núcleo do espaguete, fundindo carne digital com o objeto. É bizarro. A dura verdade mapeada pela pesquisa é que as plataformas atuais dominaram, com mestria, a arte de criar ilusões de ótica impressionantes, baseadas em repetições de texturas, mas seguem sem compreender as regras matemáticas mais primitivas do mundo real. É um choque de realidade para quem acompanha o avanço da tecnologia de perto. A última década foi marcada por ensinar os sistemas neurais a decorarem como as cores e texturas se parecem sob a luz. Esse nível estético já está no bolso de qualquer um. O desafio verdadeiro de toda essa nova era acabou de ser exposto. O próximo passo é encontrar a fórmula para mostrar a engrenagens de silício o que acontece com a matéria, o tempo e o espaço físico quando eles sofrem interações reais.
Quando essas redes computacionais finalmente absorverem a capacidade inata de aplicar força, atrito e causa às coisas, processando reações em cadeia mais rápidas que os próprios cérebros orgânicos, de que maneira fundamental isso vai mudar a nossa noção sobre o que é uma simulação independente e o que consideramos as leis do mundo real e tangível. É de se pensar profundamente e fica essa fagulha para a exploração futura de cada um.